Ele era um cara ousado, destemido, corajoso. Oi, meus amores, acabei de assistir o documentário do Chris Burden. Na verdade, eu assisti e precisei de um tempinho para que ele vivesse dentro de mim para eu conseguir gravar o vídeo. A boa notícia é que esse documentário tá no Netflix, acho que é a primeira vez que eu indico um filme assim fácil de achar, mas olha, esse documentário é muito bom. O Chris Burden é um artista polêmico, né? O mito Chris Burden nasceu com as performances super radicais que ele fazia nos anos 70. E o filme fala dessas performances intercalando com imagens do próprio Chris Burden em 2014, no sítio dele, em que ele tem um ateliê, é meio afastado da cidade, num lugar assim de mato. E também tem muitos depoimentos de artistas, críticos de arte e pessoas envolvidas pessoalmente com ele ou com o trabalho dele. Pois bem, ele conta que o plano dele não era ser artista, era ser arquiteto. Mas aí ele passou um verão trabalhando num escritório e as pessoas só faziam banheiro, só desenhavam banheiro. E aí ele ficou muito desanimado, sem contar que os caras que tomavam decisões eram pessoas acima dos 50 e poucos anos e ele não queria esperar essa idade. Então ele decidiu que queria ser escultor e foi muito desencorajado. Ser artista já é difícil, ser escultor aí é suicídio. Mas isso só fez ele ficar com mais vontade. Quando ele foi estudar artes na Universidade da Califórnia, os artistas tinham uma sala horrível para trabalhar e era cheia de armários. E aí ele viu aqueles armários e teve uma ideia para uma performance. E a ideia foi ele se trancar nesses armários, que eram tipo minúsculo, e ficar lá. Ele passou 5 dias dentro do armário. E as pessoas passavam e tipo, tem um cara dentro desse armário. Tem umas gravações dele conversando com as pessoas de dentro do armário. E ele fala, eu sou um artista e essa é uma obra de arte. E é muito maravilhoso o depoimento das pessoas que viveram isso com ele, que elas vão lembrando e ficam assim, se divertindo e achando ele um cara assim excêntrico. E ele era um fenômeno, né? Ele foi pra performance com a intenção de que você fazer uma coisa já era arte, não precisava criar um objeto. Ele faz a peça O Grito, que é uma sala com alto-falantes, e quando alguém entrava, ele ficava gritando get out, get out, get out, até que a pessoa ficasse atordoada com aquele grito e saísse. Ele faz uma outra performance que ele fica preso no chão e do lado dele tem 2 baldes d'água com fios elétricos dentro. E ele ficava lá naquela situação e se as pessoas passassem e derrubassem a água, ele podia ser eletrocutado, mas ele conta que as pessoas não chegavam nem perto dos baldes. Ele diz que as performances dele, elas não dão respostas, elas só fazem perguntas. E ele acha que a arte é isso, que não tem um propósito. É um lugar livre na sociedade que você pode fazer qualquer coisa. E essa atitude dele em relação à arte foi inspirando o grupo de artistas amigos e juntos eles criam o F-Space. Lá eles podiam fazer o que eles queriam, e eles eram jovens e vivos e curiosos e intensos e estavam experimentando. Bom, daí tem a famosa performance do tiro. Ele se coloca contra a parede e um amigo dele vai com a arma e atira no braço. O plano é que a bala passasse de raspão. O amigo treinou várias vezes e eles achavam que era isso que ia acontecer mesmo. Eles nem estavam preparados para outra coisa, não tinha nem um kit de primeiros socorros. E as pessoas estavam ali na sala que elas nem respiravam para não atrapalhar. Daí o amigo atirou, deu alguma coisa errada, a bala perfurou o braço, atravessou, saiu do outro lado. Diz que o Chris Burden ficou imediatamente branco, a boca roxa, imagina esse susto. E aí ele teve que ir pro hospital, teve que falar com a polícia, aquela coisa toda. Tem um crítico no documentário que comenta que ele tá no limite do sadomasoquismo. O próprio Chris Burden diz que ele não queria morrer, mas ele queria chegar próximo de alguma forma. A verdade é que a galera não sabia se ele era perigoso ou meio maluco. E aí conta um pouco da vida pessoal dele, a relação com a família, com os irmãos, com os pais. Parece que os pais brigavam muito. Eles moraram um tempo na Europa, o pai era um técnico, engenheiro do MIT, um cara mega inteligente. E aí, bem novo, ele se casou com a Bárbara até participou de algumas performances com ele. Tinha uma que ela tava deitada nua e ele jogava fósforos nela. Tem uma performance que simplesmente ele prega a mão dele com um prego no capô de um carro. Ele até queria que a Bárbara pregasse o prego nele, mas ela ficou ansiosa, aflita, imagina isso. Mas ele fazia pesquisa e ele calculava exatamente onde colocar o prego para que não machucasse tanto. E pode ser que a imagem dele ali preso no carro seja mais violenta do que a logística da performance em si pro corpo dele. As imagens das performances dele eram muito fortes. Bom, daí ele fez uma performance que era uma confissão pública de um caso extraconjugal que ele teve e que a Bárbara nem sequer estava sabendo. Ela soube aquela hora ali na performance. Então o casamento não durou. Em um determinado momento ele aparece numa reportagem da revista Esquire e a partir daí a mídia começa
começa a prestar atenção no que ele estava fazendo. E as pessoas se dividiam, né, entre achar ele um visionário ou um lunático. Tem o depoimento da Marina Abramovic, que ela conta que ela estava morando na Iugoslávia quando ela ouviu a história mística desse Chris Burden. Ele era o cara. A grande questão do trabalho do Chris Burden, principalmente dessas performances, é se ele ultrapassou o limite, a linha do aceitável na arte, ou se o que ele fez foi expandir esse limite. E se a arte fosse violenta, te assustasse, doesse, continua sendo arte? Concordando ou não com o limite que ele chega, é importante alguém que crie essa discussão, que levante esse pensamento? O que vocês acham? Bom, e aí, em um determinado momento, no final dos anos 70, com esse interesse da mídia e tal, ele começa a direcionar o trabalho dele para um outro lugar. Ele faz a grande roda, começa a fazer instalações tipo a que tem em Inhotim, que são as vigas jogadas no concreto por um guindaste, a instalação de submarinos, a cabeça de Medusa coberta com trens e ferrovias, a Hellgate Bridge, o Metrópolis. São obras grandes, materiais pesados e as pessoas adoram aquilo que ele faz. No documentário ele passeia pelo estúdio dele, mostra as pessoas que trabalham com ele, como que é o processo de criação. E eles estão preparando aquela instalação que são os postes de luz que ficam na frente do LACMA em Los Angeles. Que é uma instalação super famosa, muito fotografada, aquela que tá todo mundo ali o tempo inteiro fazendo 1000 selfies. O último trabalho dele foi um tipo de um Zeppelin em homenagem ao voo que o Santos Dumont fez ao redor da Torre Eiffel. Um dos técnicos que estava trabalhando com ele nessa peça, ele conta que a primeira vez que voou, o Chris Burden ficou em êxtase, assim, ele ficou super feliz, disse que aquele era o momento. Mas aos 69 anos ele teve um melanoma que acabou se espalhando e ele faleceu 5 dias antes da abertura da Ode a Santos Dumont, era maio de 2015, muito recente, né? Ele era um cara ousado, destemido, corajoso. Eu fiquei tocada e pensando muito nas motivações da alma dele, sabe? Eu super recomendo esse filme, tem imagens de arquivo preciosas e depoimentos dele mesmo contando sobre tudo aquilo. É muito bom e Netflix, então tá fácil. Ficamos por aqui por esse vídeo, se inscreve no canal, like aqui, redes sociais, aquela história toda. Um beijo maravilhosos, tchau!